Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje é o nosso terceiro webinar, curso sobre parede de concreto. Vamos tratar do tema gestão e planejamento, o Lean Construction na prática. Lembrando que nós já realizamos 2 cursos sobre parede de concreto, o parede de concreto quando construir, e também o que mudou com a revisão da NBR 16055. Na sequência, nós vamos ainda ter tratado dos assuntos de parede de concreto sobre logística, produtividade, controle, e vamos ter também uma visita guiada. Essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo, e tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos com empresas e entidades e pessoas, para promover a discussão técnica e a troca de experiência através de conteúdos de melhores práticas, cases de obras, normas, procedimentos, visitas guiadas e tendências da aplicação de tecnologias a base de cimento, com foco na industrialização, na melhoria do desempenho dos sistemas construtivos. Você vai poder assistir e acompanhar da sua casa, do seu escritório, os webinars, dos cursos e das visitas guiadas, e ainda ter acesso às informações e conteúdos pelo grupo do WhatsApp, grupo do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Nós temos um grupo do WhatsApp de parede de concreto, ou, se preferir depois, assistir no canal do YouTube da ABCP Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vão estar lá disponíveis todos os cursos aqui realizados, ok? Para aqueles que já participam do nosso grupo de parede de concreto, fiquem ligados na programação do grupo, e aqueles que ainda não participam, durante o curso, anotem o chat do contato da Renata, tá? Eu queria chamar agora o meu amigo, engenheiro Márcio Pimenta. Márcio, pode aparecer aí, Márcio? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. O Márcio é engenheiro civil, sócio e diretor da CLP Engenharia, MBA em gestão de projetos pela FGV, é coordenador do programa de parede de concreto da Comunidade da Construção da BCP Minas Gerais, do meu colega lá do Lincoln, da Virgínia, é especialista em alvenaria estrutural e parede de concreto, gestor nas empresas Direcional, Encamp, RAP Engenharia e Camargo Correia, consultor nas principais construtoras que atuam no segmento de habitação, como MRV, Forcasa, JC Contígio, Brookfields, HF Engenharia, Melo Azevedo, entre outros. Atuou na construção, implantação e gerenciamento de mais de 500 mil unidades habitacionais no Brasil. Márcio, seja bem-vindo. Eu vou tirar aqui esse slide e vou colocar a sua apresentação. Uma boa apresentação para você. Enfim, aqui nós voltamos para as perguntas, ok? Ok, Eduardo, obrigado. Pessoal, queria agradecer aqui o convite do Eduardo, da ABCP Rio Espírito Santo, e dizer que é um prazer e um orgulho estar aqui batendo esse papo com vocês. Quando o Eduardo colocou divulgou que veio aquele título, curso, eu falei assim, mas eu não sou professor, como é que eu vou dar esse curso, né? Então, eu acho que aqui é uma troca de conhecimento, é uma experiência que eu vou tentar passar para vocês, né, da nossa vivência. Só corrigindo um itemzinho da apresentação aí, 500 mil unidades, tem que cortar um zero aí, viu, Eduardo? São 50 mil unidades, mas, enfim, eu acho que já é uma escala considerável. Eu empolguei aqui com você, com o teu currículo. Perdão, 50 mil. Sem problema, sem problema. Mas, enfim, eu acho que é uma troca de experiência e vai ser um prazer aqui bater esse papo com vocês e, no final, nós vamos estar abertos aí para algumas perguntas, esclarecimentos, né? Como introdução, gente, eu queria dizer o seguinte, há cerca de 15 anos atrás, né,
eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com alvenaria estrutural e ali eu descobri o conceito do sistema, né? O que é o sistema, o que é um sistema né, construtivo, onde ele opera todos os subsistemas, enfim. E com aquele boom habitacional do Brasil aí, que nós vivemos, né, lá por volta de 2009, 10, 11, 12, eu tive a oportunidade de estar numa grande empresa, né, uma dessas que o Eduardo citou aí, e a gente teve o grande desafio de escalar, né, é um termo que está muito na moda aí, a gente sair de uma construção de X unidades ano para 10 mil unidades ano, 20 mil unidades ano, era uma coisa assim, inconcebível. Foi daí que nasceu o nosso estudo pelo sistema de parede de concreto, isso era 2009, né? E nessa época também eu conheci um professor do Instituto Lean Construction do Brasil, que é o Conte, é um cara bem conhecido aí, e tive contato com esse tema, com esse objeto da nossa conversa aqui hoje, e me apaixonei por esse assunto, né? E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é trazer essa teoria que vem da indústria automobilística, né, para a prática, para a construção civil. São conceitos muito simples, né? Até porque a gente tem aqui menos de 1 hora, a gente não pode aprofundar muito, né? Mas está aberto o convite aí para vocês se aprofundarem nesse tema, tem muito conteúdo aí no YouTube, enfim, vamos lá. Bom, um pouco do conceito aqui, né? Não tem como falar disso sem dar uma conceituada. A indústria automobilística, ela tem uma grande semelhança com a indústria da construção civil. Elas duas são indústrias, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, houve necessidade de você aumentar a produtividade, evitar desperdício, não criar estoque. Então, daí veio o toyotismo, né? Que lá atrás nós tivemos o fordismo, depois veio o toyotismo. E há uns 20 anos atrás nasceu essa questão do Lean Production, do Lean Construction inspirado no Lean Production. E tem alguns conceitos dessa filosofia que a gente tenta trazer hoje para a construção civil para tornar a nossa vida mais fácil nos canteiros, né? Então, tem algumas palavrinhas que vão aparecer aqui. Obviamente, eu estava até conversando com o Eduardo, a gente sabe que quando a gente está fazendo um bate-papo desse aqui, um curso, uma apresentação, um webinar, a gente está falando com um público muito heterogêneo, né? Então, a gente sabe que tem gente que está entrando no sistema construtivo, tem gente que já é expert no sistema construtivo, e tem a média aí da história. Então, a gente vai tentar conceituar um pouquinho e assim, tentar atingir um pouco para cada um desse nível de conhecimento, né? Então, voltando aqui na questão, o toyotismo inspirou o Lean Construction nos conceitos que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Padronizar processo, otimizar ciclo produtivo, reduzir a quantidade de insumos e serviços. O parede de concreto, ele vem exatamente nesse conceito, ele agrega 12, 13 atividades num único ciclo, né? Quando você concreta uma laje, uma parede monoliticamente, você está evoluindo 12, 13 etapas numa única etapa, né? Exemplo, você está concretando laje e parede, aí já foi armação, já foi concreto, revestimento, verga, contra-verga, chapisco, reboco, enfim, todas essas atividades evoluem num único passo, num único step. Então, tem muito a ver com isso que a gente está discutindo aqui. E a questão de minimizar erros, né? Quanto mais industrializado você tiver, quanto mais assertivo você for nos conceitos, menor a possibilidade de erro. Então, nesse sentido que nós estamos aqui muito alinhado com o toyotismo, né? O Lean Construction com o Lean Production. Agora, tem uma diferença que eu sempre brinco aqui, que ela é pequena, mas, na verdade, ela não tem nada de pequena, ela é gigantesca, que é a diferença básica da indústria da construção civil para a indústria automobilística, por exemplo, que é o nosso foco aqui, é uma diferença pequenininha. A indústria da construção civil, o produto fica e a indústria passa. E na indústria automobilística, assim como na indústria alimentícia e outras indústrias por aí afora, é o contrário, né?
o produto passe e a indústria fica. Isso já é uma diferença, assim, colossal, né? Gigantesca. E isso gera um desafio para nós muito, muito grande, né? Porque você está na indústria automobilística e nas demais indústrias, você está no ambiente controlado, você está não sujeito às intempéries, né? Choveu. A nossa indústria é afetada por tudo isso. E o que significa isso? A gente tem que se planejar mais ainda, porque nossa indústria ela é muito mais desafiadora do que a indústria da automobilística, por exemplo, né? Aqui embaixo tem uma figurinha que a gente está usando uma técnica aqui, que é o Kanban, que nada mais é uma técnica visual de cores, né? Que na montagem da forma é uma das ferramentas que vem lá do Lean Construction, do Lean Production e, consequentemente, do Construction, que a gente usa. Cada cor, cada cômodo é identificado por uma cor, aí os painéis referentes àquele cômodo recebem aquela cor, são numerados sequencialmente. É um pequeno exemplo de atitudes que a gente pode usar dessa teoria no dia a dia. Isso é uma prática que eu recomendo. É óbvio que com as concretagens essas coisas elas vão sumindo, mas depois o montador já decorou a sequência, então já está incorporada a tecnologia, né? Bom, mais uma conceituação aqui antes da gente partir para os outros slides. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o seguinte: todo sistema ele tem o seu impacto e a sua correlação com subsistemas, né? Exemplo, alvenaria estrutural. Você tem certos subsistemas que são diretamente influenciados na alvenaria estrutural. Eles são influenciados pelo sub e influenciam. Exemplo, as instalações na alvenaria estrutural têm que buscar o alvéolo do bloco. O parede de concreto é a mesma coisa, gente. Aí falando um pouco para quem está iniciando no sistema. Então, se você fizer uma analogia com o corpo humano, né? Eu gosto muito de fazer essas analogias, porque eu acho que para o entrante ele fica uma coisa muito fácil de ser compreendida. O sistema é o coração, né? Obviamente, se o coração para, o corpo todo para. Mas você não pode esquecer do fígado, do rim, do estômago, do intestino. Então, aqui o exemplo que eu trago é exatamente isso. O nosso coração aqui é o parede de concreto, mas você tem que pensar nas instalações. As instalações do parede de concreto, elas têm inputs e concepções diferentes das demais instalações, né? Até os produtos desenvolvidos pela própria cadeia, eles são específicos para o sistema, como, por exemplo, as caixinhas elétricas, né? Que são clipadas na tela, enfim, isso aí todo mundo já sabe também. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando você vai mudar um sistema construtivo, o que isso vai impactar e ser impactado pelos subsistemas. A maneira de instalar uma esquadria não é a mesma, né? Lá na alvenaria estrutural tinha a grapa, se dobrava uma aletazinha, chumbava. Hoje, no parede de concreto, você tem que parafusar. Ela é parafusada, calafetada, é uma outra situação. O vão, luz, ele já muda. Então, nós estamos falando de lá na concepção, né? A concepção, na hora de você fazer o projeto arquitetônico, isso tem que estar pensado lá. Por isso que um dos subsistemas aqui é projeto, produto, né? Então, outro exemplo que eu posso dar aqui, a estrutura propriamente dita, ela está dividida aqui em concreto, forma e armação. De antemão, nós temos que pensar como que essa forma tem que ser trabalhada, qual o número de unidades que eu tenho. Um conjunto de forma vai dar, um set de forma, um jogo de forma, tem que ser 2 para atender o prazo, né? Então, assim, a essência do que eu quero passar aqui temos que observar todos os subsistemas para que a gente possa ser assertivo e conseguir tirar do sistema o máximo que ele pode contribuir. Eu faço sempre a analogia de uma pirâmide. Se você tiver uma pirâmide onde você está na base da pirâmide, ou seja, você entrou no sistema construtivo, na base da pirâmide, o que você pode tirar e ganhar desse sistema é tudo que está para cima, né? Todas as etapas acima da pirâmide. Se você entra no sistema construtivo, você pega, por exemplo, um projeto que já está concebido em alvenaria estrutural e você muda ele a forceps para um parede de concreto. Dá para fazer? Dá. Você vai ganhar, você vai obter todos os ganhos? Não tem jeito de obter todos os ganhos, né? Porque você está, a espessura propriamente, por exemplo,
pode ser que não seja a ideal. Tem exemplo, tem alguns cases aí de boas casas do ramo, aí, boas empresas, né, boas construtoras que começaram dessa forma. Obviamente, como eu costumo dizer aqui na empresa, deixaram algum dinheiro na mesa, né? Então, é muito importante observar e trazer todos os subsistemas para a mesma sinergia do sistema mãe, né, do coração aqui, né, conforme nosso slide. Bom, planejamento, né? Falar de planejamento, acho que precisaria de uns 2 webinars desse aqui, só para a gente falar de planejamento. Mas eu quis trazer aqui um pouco do conceito básico do planejamento ligado ao parede de concreto. Então, no primeiro momento, vou definir um conceito com vocês aqui, o conceito do ciclo, né? Isso a gente começou a usar lá em 2009, talvez até um pouco antes, que é o seguinte: o que é o ciclo, né? O ciclo, na verdade, no parede de concreto é muito simples. São os dias de montagem dividido pelo número de concretagens. Exemplo, se eu tenho 3 dias e concretei 2 vezes, nesses 3 dias, o meu ciclo é 1,5. 3 dividido por 2 igual a 1,5, né? Volto a dizer, gente, peço perdão para quem já está muito familiarizado com o sistema, quem já manja disso tudo aí, mas eu preciso dar o conceito aqui para a gente chegar no ponto onde eu quero. E aí vem o grande desafio do parede de concreto. O planejamento do sistema construtivo parede de concreto é semelhante ao de alvenaria estrutural, ao de estrutura reticulada, né? Vedação, pilar, viga e laje, vedação. Só tem uma diferença que ela é gritante. As atividades, em função do sistema ser muito rápido, e você chegar numa produtividade de estrutura muito rapidamente, num número de unidades muito alto, você tem aqui nesse gráfico aqui, a gente pode ver aqui uma setinha vermelha, eu dei um corte aí no 14º mês. Isso aqui eu quero trazer o seguinte conceito. Olha quantas atividades simultâneas nós temos no 14º mês de obra. É um pouco diferente dos outros sistemas construtivos, né? Quando você pega lá a alvenaria estrutural, às vezes você vai ter muito chapisco, reboco, até que você chegue no acabamento. Na estrutura reticulada, a mesma coisa. Você tem aquela história de bater uma laje por semana, ou por quinzena, ou por, sei lá, né? Então, o parede de concreto, ele te força a ser mais assertivo no planejamento. Porque isso vai influenciar lá na cadeia de suprimento, que nós vamos chegar lá na frente. Então, exemplo, aqui tem um gráfico, né? Esse gráfico à direita, na tela aí abaixo, à direita embaixo, ele é um exemplo de um ciclo planejado do parede de concreto. Aí, muita gente pergunta assim, mas não é concretar todo dia? Então, teoricamente, isso deveria ser o 1, né? Aqui, por exemplo, nós estamos aqui com um ciclo real executado, né? Que é o gráfico, em cima de um ciclo planejado de 1,7. Vou dar um exemplo aqui. Fórmula 1, vou trazer uma outra analogia. Lewis Hamilton vai lá e faz a volta mais rápida, né? Ele não vai conseguir fazer aquela volta mais rápida durante todas as voltas do Grande Prêmio, né? Mas a volta mais rápida, ela é possível de ser feita. Ele vai bater o recorde da pista. Mas ele vai fazer isso uma vez, depois não faz. Aí na volta 20 ele faz. Então, a média de tudo isso é o que a gente chama do ciclo histórico, né? Então, nós temos o ciclo potencial, ou seja, eu tenho a condição de fazer o 1, mas nem todo dia eu faço 1. Tem dia que o concreto não chega, tem dia que chove muito. Vamos lá, de novo, olha o conceito lá da indústria automobilística lá, que é um ambiente controlado, aqui nós não somos um ambiente controlado, né? Então chove e o concreto não chega, a usina quebra, a turma não vai trabalhar num efetivo completo que a gente precisa. Então, isso faz com que o nosso ciclo planejado não seja igual ao ciclo potencial. Faça com que a nossa volta mais rápida, né, não seja batida a cada volta. Então, aqui, nesse gráfico aqui, nós temos o exemplo do planejamento de uma obra de cerca de 200 unidades, onde a gente começa a planejar o ciclo lá próximo de 2,7, porque você está chegando, você está montando a forma, você está juntando as peças, você está juntando a turma, você está entrosando a galera, mesmo que você vá trabalhar com mão de obra terceirizada, onde o cara já chega com uma velocidade maior,
Enfim, deixa eu só pegar uma cola do André aqui, ó. Então, assim, quando você começa a errar e replanejar, é aí que você começa a se enrolar no parede de concreto, né? Porque o sistema, ele cobra, ele tem uma velocidade muito grande. Então, aqui, nós temos aqui um ciclo teórico de ciclo planejado de 1.7, e voltando nessa questão dessa chave vermelha que eu coloquei aí, você tem aqui um número X de atividades que estão acontecendo simultaneamente no seu canteiro. Então, você imagina a confusão, a logística que é isso aí. Então, eu até costumo falar o seguinte, a obra de parede de concreto, muitas vezes, ela é chamada de uma obra de logística. Ela é uma obra de baixa complexidade técnica, eu não acho que tenha grande complexidade, são armações simples, em grande maioria uma telinha Q92 no eixo da parede, nos prédios baixos, né? TR+3, TR+4, mas eu acho que o grande desafio é você fazer todas essas etapas acontecerem simultaneamente. Por isso que eu falo que a assertividade de planejamento é muito importante, né? Vamos lá. Bom, aqui tem alguns gráficos aqui de obras que a gente controlou, apoiou, executou, né? São todos gráficos reais, tá? São gráficos de um ciclo, de um controle da produção, onde a gente planejou, sempre o ciclo começa lá em cima, você vai juntando as peças, você vai entrosando a turma, até que você chegue ao ciclo ideal, né? E olha o desafio que é depois que você toma ritmo, né? Voltando a falar lá do coração, eu acho que, fazendo uma analogia legal aqui, né? Nós vamos até falar disso mais na frente, nos próximos slides, o que manda aqui na produção, né, nesse planejamento, nessa produção, nessa operação? É a estrutura que dita o ritmo, né? Então, se o coração ele bate tum, na frequência cardíaca lá, todas as outras atividades têm que vir nesse mesmo ritmo, né? Bom, aqui eu não sei, acho que não tem mais nada a acrescentar nesse slide. Então, uma das coisas que acontece muito comumente, a gente faz monitoramento de obras aí Brasil afora, no interior de São Paulo, algumas das empresas aí, o Eduardo até citou no início aí, a gente costuma apelidar a obra de obra cinza. O que é essa obra cinza? Na verdade, você tem um excelente desempenho na estrutura, o que é ótimo, né? O que a forma bem pensada, o projeto planejado, a concepção bem feita, vai te dar uma velocidade, como, por exemplo, essa obra que nós estamos vendo aí, de uma boa Casa do Ramo também, onde nós temos aqui, tá tudo cinza, mas cadê o acabamento que não entrou, né? Então, daqui a pouco, aí eu até botei um balãozinho aqui, que é uma das máximas aí que a gente tem aí, que é o seguinte, ó, 9 mulheres grávidas não dão à luz a uma criança em um mês. Então, depois não adianta você botar 9 vezes mais pessoas na pintura, 9 vezes mais pessoas, além de você gerar um sobrecusto disso, porque o seu canteiro não vai estar dimensionado para isso, porque você talvez não vá arrumar toda essa mão de obra no momento que você precisa. Então, é muito melhor você ajustar o balanço dessas linhas, nós vamos falar a seguir disso, para que você fuja da obra cinza. A obra cinza, ela te custa caro, ela te cobra. Então, muita gente subestima o parede de concreto, os subsistemas do parede de concreto, ou o que vem depois na linha de balanço da estrutura, e aí acaba que você subestimando isso, às vezes, às vezes o problema está com suprimento, às vezes o problema está com estoque, às vezes o problema está com armazenamento, parece que são coisas óbvias que estão sendo ditas aqui, gente, mas assim, o que eu tenho visto aí de obra cinza não está no gibi, né? Então você foca tanto no parede de concreto, no concreto às formas, que depois, na hora que você engrena isso, você não consegue pegar mais. E quando você não consegue pegar, você vai ter sérios problemas no que vem depois, nas atividades em sequência, né? Aí tem aqui uma provocação seguinte, como a gente está falando para o Rio de Janeiro, né? Eu, até fazendo uma brincadeira aqui, estava comentando com o Eduardo que o que tem de mineiro fazendo obra no Rio de Janeiro não tá no gibi, né? Então a provocação aqui vai para as empresas cariocas aí, né? Para a gente puxar mais parede de concreto aí para as empresas cariocas. Os mineiros já estão
invadir o Rio Espírito Santo aí, fazendo obra de parede de concreto. Tem várias e várias, inclusive a nossa empresa tem empreendimentos aí, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, e Campo Grande, Rio de Janeiro, com obra de parede de concreto. Menos empreendimentos que a gente tem aqui em Minas. Então, aqui vai uma provocação, assim, com muito orgulho eu falo para vocês, eu formei no Rio, sou casado com uma carioca, minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, apesar de eu ser mineiro, vim para cá novo, né? Nasci aqui, aliás, e minha mãe veio para cá nova. Eu formei na Universidade Federal Fluminense, então conheço bem o Rio, e gosto muito da cidade, da turma aí, né? E minha adolescência aí, passei toda aí. Então, assim, eu trago aqui a analogia da escola de samba. Por que eu botei esse slide aqui? Esse slide aqui, ele quer dizer o seguinte: a escola de samba, ela tem um ritmo. E, às vezes, o ritmo é puxado pelo bumbo, né? Ou então pelo tamborim. Então, é a mesma coisa. Mas de nada adianta o tamborim ou o bumbo marcar a marcação ali, pum, pum. Se você não tiver os outros instrumentos entrando na mesma cadência, o samba não vai acontecer. O samba não vai acontecer. Vou explicar melhor isso aqui, ó. Então, vamos lá. Esse conceito de linha de balanço é um conceito que nasceu depois, um pouco lá do toyotismo, né? Já foi uma evolução da indústria o que representa esse gráfico aqui? É um negócio tão simples, né? Essa questão do tempo-caminho, e eu vejo tão pouca gente usar isso na prática, né? Bom, essa setinha verde aí está mostrando para nós a nossa estrutura, o nosso coração, o nosso tamborim, o nosso boom, o que marca esse sistema construtivo. É a batida. É a batida da parede de concreto. Se você vai fazer 2 apartamentos por dia, ou 2 apartamentos a cada 1 dia e meio, que é inclusive um índice que a gente usa para planejamento, vai aqui uma dica, não está escrito isso aí, mas eu sempre planejo as obras convencionais, né? TR+3, TR+4, nós sempre planejamos com um ciclo planejado de 1,5. O que significa isso? Vamos fazer a cada 3 dias 2 concretagens. Às vezes a gente supera isso, na grande maioria das vezes a gente supera isso, né? Mas esse é o ritmo. Então, todas as outras atividades que vêm em sequência, né? Azulejo, pintura, todas as atividades que são essas outras linhas que estão aqui coloridinhas, né? Após a linha verde aí, a setinha verde, elas têm que estar no mesmo ritmo. Então, aqui vai uma observação óbvia de novo, né? O que eu estou falando aqui pode parecer muito óbvio, mas não é fácil implantar. Eu não tenho visto muitas obras trabalharem desta forma. Então, vale a gente ficar batendo nesse conceito. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu produzo 2 apartamentos a cada 3 dias de estrutura, eu tenho que me programar para produzir 2 apartamentos a cada 3 dias de pintura, 2 apartamentos a cada 3 dias de azulejo, 2 apartamentos a cada 3 dias de instalações elétricas, 2 apartamentos a cada 3 dias de instalação de hidrossanitária, e assim sucessivamente. Senão, de que adianta a gente chegar lá, no exemplo do slide lá da obra cinza, de que adianta a gente chegar lá e estar com todas a estrutura lá na frente e nada vindo atrás? O prazo da obra está comprometido do mesmo jeito. E aí você vai impactar numa outra coisa que nós vamos falar a seguir, que é a questão do suprimento, o seu espaço de armazenamento, a sua necessidade de fazer o suprimento da sua empresa, comprar na velocidade que você precisa. E às vezes tem certos insumos que não são assim, instalados os dedos. Exemplo, esquadria. Acabei de dizer para vocês no início do nosso bate-papo aqui, que a esquadria do parede de concreto ela tem uma diferençazinha, né? Você tem que trabalhar ela com uma certa folga, né? A indústria sabe disso. A hora que você chamar lá a indústria para comprar, ela vai te perguntar qual a folga que você quer usar. Então, significa o quê? Que essa esquadrilha está sendo produzida para você, especialmente para você, né? Se ela está sendo produzida para você, não adianta você instalar o dedo, porque não é uma mercadoria de prateleira. Então, ela não está pronta. Então, olha como é importante o ritmo, né? Então, se eu estou produzindo 2 apartamentos a cada 3 dias, eu tenho que ter disponível X esquadrias para eu assentar naquele mês. Então, o estoque tem que estar dimensionado para isso. E eu tenho espaço no canteiro de obra para isso.
E a indústria? Eu estou com um planejamento de entrega compatível com isso? Então, assim, pode parecer óbvio o que está sendo dito aqui, mas, de novo, se as linhas de balanço não estiverem equilibradas, em função do tempo aqui, a gente podia ter dado alguns exemplos de linha de balanço que não funcionaram. Mas, por exemplo, se a estrutura, eu vou dar outro exemplo, se a instalação ela atrasa, ela vai começar a cruzar com essa outra linha. Esse cruzamento significa o seguinte, interferência. Você não consegue azulejar porque você não passou as instalações. Então não adianta. Aí você começa a se perder, impacto em prazo, o indireto come, custo de obra, atraso, e aí, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, é um ciclo, em vez de ser um ciclo virtuoso, é um ciclo vicioso, né? E aí, tudo advém de quê? De você ter um sistema construtivo que te permite ser veloz, que te permite ser rápido, é o exemplo da obra cinza, mas de nada adianta se todas as atividades em consequência, né, que vêm após, se não tiverem o mesmo ritmo, né? E aí vai aquelas continhas básicas, né, de dimensionamento de equipe, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá os azulejistas, aí eu tenho 4 azulejistas e eles estão produzindo um apartamento por semana cada um. Tem 4 apartamentos por semana. Se a minha forma está andando no dobro da velocidade, o que é isso, eu tenho que ir lá e redimensionar a minha equipe. Eu tenho que dobrar a capacidade dos azulejistas. E assim, eu não vejo a turma preocupada com isso. Eu vejo, principalmente quando o cara está migrando para o sistema construtivo, no primeiro momento, de início, ele fica muito preocupado com concreto, aço e forma, concreto, aço e forma. E aí, o que acontece? Ele foca absolutamente nisso e esquece do resto, né? E a estrutura vai bem, tudo anda bem, mas aí você não consegue entregar, você não consegue fechar o preço, fechar o prazo. Bom, então, eu acho que o cronograma de suprimento ele não é uma atividade que tem que ser feita pelos suprimentos, pela matriz, né? A gente tem aqui empresas, né, obviamente, de pequeno, médio e grande porte. Tem algumas empresas que o comprador está na obra. Tem algumas empresas que o departamento de suprimentos ele é centralizado e compra para 3, 4, 5, 6 obras. Então, o poder de compra do cara, ele vai querer juntar 3, 4, 5 pedidos, né? Claro, esquadrinha um item caro, um item pesado. Então, o gerente de suprimentos lá, né, quando a empresa é grande, tem um suprimento centralizado, ele vai querer esperar o seu pedido com da outra obra, com da outra para juntar. Mas será que isso atende ao seu cronograma? Né? Será que... Porque senão, mais uma vez, não adianta nada você voar no sistema na estrutura e deixar o resto para trás, né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu acho que isso aqui também tem que estar ligado ao planejamento de canteiro, né? Uma coisa que a gente podia explorar aqui também, mas em função do tempo ser curto, a gente preferiu dar uma condensada. Mas assim, será que nós temos condição de receber todas as esquadrias que nós vamos assentar nos próximos 30, 60 dias? Então, aí tem as perguntas, qual que é o estoque ideal, né? Às vezes me perguntam isso, assim, se você tem a capacidade de assentar 30 esquadrias no mês, muito provavelmente o seu estoque tem que ser 1 mês e meio, mas eu tenho espaço para guardar isso na obra, né? Eu consigo gerenciar essa logística. Então, o que eu vejo às vezes? Alguns canteiros que a gente visita, aquela bagunça. Você vai chegando o pallet de cerâmica, vai encostando num canto, vai chegando esquadria, você põe a céu aberto, mais uma vez, lembrando que a nossa indústria ela não tem ambiente controlado, né? É uma indústria a céu aberto. Então, é importante dimensionar o canteiro de obras, né, também conforme o ritmo da estrutura. Não estou falando de NR18, NR9, não estou falando disso. Isso aí, banheiro sanitário, ok, tem que dimensionar conforme o pico lá, o seu efetivo. Mas estou falando assim, hoje existem muitos recursos interessantes que as empresas estão usando aí, que são as tendas, né? Então você tem uma solução interessante, que é você pegar, alugar ou comprar aquelas tendas e espalhar no seu canteiro para receber esses insumos que podem estar mais sujeitos às intempéries, né? Pallet de cerâmica, pallet de esquadria. Então, fazer uso dessas tendas ao longo do canteiro é uma boa, mas não adianta também pensar nisso em cima da hora. Se você fizer um bom dimensionamento dos suprimentos, um cronograma de suprimento, que tem que estar conversando com o cronograma de suprimento da sua empresa,
né? Não adianta, se você não é uma ilha no meio de uma compra corporativa, né? E se isso estiver conversando legal, você vai receber sua esquadria no tempo certo, você vai conseguir assentá-la no tempo certo e você vai manter o ritmo, né? A pulsação, né? Bom, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Bom, e aí, gente, para fechar, né? Deixa eu ver aqui. Para fechar aqui, acho que esse é o último slide nosso. Não é isso? Fiz aqui uma correlação em o que e como fazer, né? Bom, conhecer e dominar as especificidades de cada disciplina e subsistemas. A gente vem falando disso ao longo da apresentação como um todo, né? Quando eu dei o exemplo da esquadria, né? Quando eu dei o exemplo, ou seja, a esquadria tem que estar dimensionada de acordo com o seu vão luz, né? Você vai precisar de argamassa, então, aonde eu vou estocar essa argamassa? Enfim. Hoje, como fazer? Adotando as referências práticas do mercado. Existem várias soluções hoje que já evoluíram muito. A gente começou nessa brincadeira do parede de concreto no Brasil em 2008, 2009, mas hoje todo mundo sabe disso. Por exemplo, a indústria se desenvolveu muito, os subsistemas já estão muito mais maduros, né? Nessas minhas andanças aí, por exemplo, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu fui na Colômbia há talvez uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, fiquei embasbacado com o que eles faziam. E os subsistemas dele já estavam evoluídos, mais do que os nossos. Hoje, no Brasil, eu afirmo para vocês que nós estamos com... A cadeia está preparada, os subsistemas eles estão prontos. Então, tem os exemplos que a gente pôs aqui, PEX, chicote elétrico. Hoje você consegue contratar esse pacote e, às vezes, instalado. Eu faço apologia de que a indústria tem que instalar a esquadria, a indústria de esquadria tem que instalar janelas, a indústria que produz o sistema de chicotes elétricos tem que instalar o chicote elétrico, e assim vai. Então, hoje existem várias empresas aí, eu não vou ficar falando marca aqui para não fazer propaganda, porque a gente não ganha jabá, né? Então, assim, é importante pensar nisso lá no início. A gente está falando aqui o tempo todo de planejamento, então quando você começar a fazer o seu projeto de instalações elétricas, por exemplo, ali você já tem que estar com a pergunta, eu vou fazer em chicote elétrico ou não? Porque o projeto é diferente. O projeto convencional, ele tem uma sistemática, ele tem o chicote trabalha de uma maneira. Se você vai fazer a instalação convencional, já é outra coisa, né? Então, isso, gente, porque, assim, o parede de concreto, ele te obriga, ele te exige que você seja mais assertivo em tudo que vem depois da estrutura. Sendo bem repetitivo aqui. A questão do hidrossanitário, a mesma coisa, né? Você tem que kitizar tudo, porque senão você não consegue atingir a velocidade daquele ritmo, né? Bom, na segunda linha ali, a gente está falando, estabelecer o cronograma de suprimentos. A gente falou lá atrás, né? Então, a gente tem que fazer essa conexão, projeto, orçamento, suprimento, execução, funcionar muito bem, né? Hoje, a gente já está com o sistema altamente difundido, todo mundo já sabe fazer, tem um monte de empreiteiro na praça aí, mas eu vejo as pessoas muito pouco preocupadas em linkar isso aqui, ó. O exemplo vale aqui também, ó, projeto. Meu projeto está concebido para chicote? Sim ou não? Ele foi orçado de chicote? Senão eu vou ter que adequar, né? O suprimento está cotando já no meu projeto executivo em chicote para que eu possa executar dessa forma? Então, esse PDCA aqui, ó, ele tem que estar girando bonitinho, senão você não consegue fazer a coisa acontecer, né? Bom, e estabelecer os índices, né? Os KPIs aí, mais uma terminologia aí dessa linha de Lean Construct e tal, que é o Key Performance Indicator. O americano usa muito isso, né? Que nada mais é do que o índice, né? A maior empresa do setor aí, a MRV, ela tem uma moeda própria, né? Ela tem um índice próprio. Ela consegue parametrizar uma obra com a outra, independente da questão temporal. Eu fiz uma obra 3 anos atrás, o dólar estava tanto, a economia estava não sei de que jeito, não tem problema, ela criou a moeda dela é a mesma para hoje, então, assim, não tem a variação cambial, né, que nós estamos vivendo aí. Então, assim, conhecer esses índices, a falar, mas eu sou iniciante e eu não tenho esses índices.
esses índices estão no mercado, né? São os mesmos índices, assim, semelhantes aos índices da alvenaria estrutural, né? Mas num outro ritmo, né? Então, criar e acompanhar esses indicadores, que são ferramentas de gestão, é fundamental para você fazer o PDCA girar, para você controlar e retroalimentar os indicadores, né? Então, assim, tudo isso, gente, a construção enxuta, né? A gente falou um pouco aqui da construção enxuta e ficou um conceito para trás aí, que é o tal do just in time, né? Falei pouco dele. O just in time, ele é uma coisa teórica, né? Mas para a indústria automobilística, para a indústria alimentícia, talvez ele funcione muito mais do que para a indústria da construção civil. Mas o que eu trago aqui como reflexão e como provocação, até mais do que reflexão, é isso. O nosso just in time, ele pode estar atrelado a tudo isso que a gente conversou aqui, e pode ter certeza que com isso o planejamento financeiro da empresa melhora, porque a sua assertividade ao comprar, ela aumenta, o seu gerenciamento de estoque melhora. Eu vejo algumas obras, por exemplo, que o balcão do almoxarifado é aquela loucura, você tem 4, 5, 6, 7 caras para atender ali, porque não dá conta, porque as mulheres estão querendo parir o menino num mês só, né? Então, tudo isso é um reflexo, né, da gente subestimar a questão da estrutura. Então, da velocidade da estrutura. Então, para fechar, esse é meu último slide, eu vou fechar aqui. Eu quero deixar a seguinte reflexão, gente. Não vamos pensar no parede concreto, só concreto aço e forma. Concreto, aço e forma é importantíssimo, está bem resolvido, a indústria de forma está aí, nós temos tudo. Porém, eu acho que a gente tem que pensar hoje, no nível de maturidade que o sistema chegou, nós temos que pensar no que vem depois, né, para que a gente possa ser mais assertivos nas nossas obras, no que diz respeito a prazo e a custo. Muito bom, Márcio. Excelente. Você tocou em vários pontos que eu chamo bastante atenção. É justamente o que nós estamos buscando aqui no Rio com esse programa, com essa iniciativa, é justamente desenvolver a cadeia do Rio. Você falou de esquadria, você falou de argamassa, falou do chicote. Enfim, no Rio tem essa cadeia preparada. Esquadrias eu sei que não tem, né? Você pode comprovar isso, que a gente tem muita dificuldade na parte de esquadrias no Rio de Janeiro, você não encontra isso. Então, uma da finalidade desse grupo que nós formamos aqui é justamente a gente levar esse conhecimento, formar a cadeia construtiva, tanto da alvenaria quanto da parede, dar oportunidade para a cadeia do Rio de Janeiro, para ela aparecer mais aqui no Rio de Janeiro, levar para eles, apresentar para eles o que a construtora precisa. Você falou da janela, né? As diferenças que eles precisam saber, né? Exato. Tem premissas que, para contratar para parede concreto, você vai ter que dimensionar o vão luz e ver qual que é a folga que você vai querer, porque a maneira de assentar muda um pouquinho. Então, a indústria ela tem que estar apta a produzir a esquadria desta forma, né? Ela tem que entender do sistema construtivo também, né? É isso para eles. Mas é exatamente isso aí. É levar esse conhecimento de vocês aí, isso que você está dizendo. O que é preciso? E apresentar para eles, que às vezes também não foi apresentado, não foi discutido, eles estão num outro universo de atendimento, né? E mostrar a quantidade de obra que você listou no início, mais as que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, de parede de concreto, apresentar isso para a cadeia. Olha, tem tantos números de unidades, olha a oportunidade que nós temos no Rio de Janeiro para a obra, e vocês não estão participando, não estão capturando isso. Então, a ideia, uma das ideias dessa iniciativa é trazer toda a cadeia a participar desse programa. Eu tenho, em cima do que você falou, a parede concreta realmente é um sistema que você tem uma preocupação muito grande com a logística, né? Compra, estoque. E como você calcula o estoque que é necessário para uma obra, assim, para não ficar desabastecida e nem sobrar, não ficar com grande estoque? Eu sei que isso, diante do que você falou, das dificuldades, você falou que a estrutura não é muito rápida, mas aí os outros serviços não andam, o cara não dimensionou,
e aí você comprou o material e o material vai ter que ficar estocado porque você não dimensionou isso. Como é que se calcula isso? Tem um macete para você calcular esse estoque? Tem. Assim, uma maneira que a gente usa aqui, essa é uma experiência nossa aqui, né? A gente calcula o consumo equivalente ao mês. Porque você também, o confortável para o engenheiro lá, para quem está tocando a obra, confortável é ter o estoque ali à sua disposição, à sua mão, vou lá e pego o uso. Mas você tem uma relação do custo financeiro, você tem uma relação do custo de estocar, né? Então, qual que é o ponto de equilíbrio disso tudo aí, Eduardo? No nosso benchmark aqui, eu acho que se você considera o equivalente a 30 dias de produção, então, por exemplo, naqueles gráficos lá do planejamento físico que a gente apresentou, se você tem os cortes, né, a cada mês você tem as atividades que você vai realizar naquele mês. Então, o cronograma de suprimento, que veio 2 slides depois, ele traz exatamente isso. Então, você vai planejar mais ou menos o seu consumo aproximado de um mês. Tem pequenas nuances, eu dou sempre o exemplo da esquadria, porque a esquadria ela é muito atípica, você não consegue colocar uma esquadria em 30 dias, uma hora. A indústria vai ter que produzir, ela produz especialmente para você. Por mais padronizada que a esquadria seja, ela é para você. Você pode ver que quando ela chega, ela está com a etiqueta, com o nome da consultora, dimensão do vão, né, tudo direitinho. A ordem de compra, a nota fiscal, etiquetada na própria esquadria. Então, se você dimensiona para o consumo equivalente de um mês, né, e dá os atrasos, né, você anda 2 passos para trás, ou 3, o que for necessário, o exemplo da esquadria. Esquadria a gente tem que planejar com 90 dias, mas o estoque necessário é o consumo equivalente de um mês. Porque senão você começa a ter um financeiro da empresa na sua mão, né? Na sua mão. Eu vejo, às vezes, obras pequenas que você levanta o estoque da obra e o cara está com 2 milhões de reais parado, 1,5 milhão parado. Eu acho isso, né? Eu já fui supervisor de obra, então, assim, eu acho um absurdo, porque isso aí você está dando com o dinheiro dos outros, né? Com certeza, assim, com certeza. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, o equivalente ao consumo de um mês. Só que você tem que dar os seus planejamentos, a argamassa, você pede hoje, chega daqui uma semana. Concreto, você pede semana com 2, 3 dias de antecedência. Esquadria são 90, né? Revestimento, cerâmico são 60. Então, se você conseguir dimensionar a sua obra para que você tenha o estoque equivalente a um mês de produção, eu acho que ele está equilibrado. Equilibrado. Salientar aí o nosso amigo Arnoldo Wendler, está na sala, está assistindo também, sempre assíduo nos cursos aqui de parede de concreto. Vamos dar um abraço para ele. Eu tenho uma outra pergunta. Enquanto você falava aí, eu pensava aqui também. Qual a diferença? O pessoal fala muito da mão de obra para parede de concreto, né? Então, como é que treina, como é que faz, qual é a dificuldade que tem. Então, qual a diferença de utilizar a mão de obra terceira, própria ou terceirizada na montagem da forma? Você vê a diferença nisso? É uma pergunta que também é constante aqui no Rio de Janeiro, que eu ouço de algumas empresas que perguntam isso, às vezes nem estão construindo, mas é um questionamento que está sempre na boca de quem pretende construir. Você tem a contribuir com mão de obra própria ou terceirizada para montagem de forma? Eduardo, essa pergunta é interessante. Assim, tem algumas empresas que têm no seu DNA a questão da formação de mão de obra. São empresas que têm uma certa regularidade, uma continuidade. As grandes empresas do mercado, elas podem optar pela mão de obra própria, porque dá tempo de você formar uma equipe, treinar uma equipe, levar essa equipe acabou uma obra, né? Ela vai para outra obra. Eu me lembro muito da Encol, né? A falecida Encol, ela tinha uma dinâmica, uma metodologia muito interessante, que ela até tirava da obra certo serviço. A Encol foi uma escola para a gente, né? Eu, profissionalmente, convivi muito pouco com a Encol. Quando eu estava no mercado profissional, a Encol já estava quebrando e tudo mais, já tinha saído do mercado, mas a Encol era adepta da questão da mão de obra própria, né? Tem muitas empresas, quando você tem a continuidade, as grandes, por exemplo, você pode formar a mão de obra e pode ir buscando essa produtividade. Acho que a diferença básica que vai ter para nós é o seguinte: a mão de obra própria, ela vai demorar muito mais, aquelas curvas
de produtividade que eu mostrei lá atrás, né? Ela vai demorar muito mais tempo a atingir aquela produtividade pico, né? Que é onde a reta está, a curva está chegando a uma estabilidade, está quase virando uma tangente, uma reta, né? Por quê? Óbvio, são pessoas que não se conhecem, são pessoas que foram juntadas ali, vão passar por um treinamento, algumas nunca começaram, nunca mexeram com parede de concreto. A gente usa um artifício quando é mão de obra própria para puxar uns coelhos, né? Igual o coelho lá da corrida lá. Você põe o cara correndo na frente lá para os outros correrem atrás, depois o coelho sai e a prova do atletismo se consolida, né? A mão de obra própria, ela vai demorar mais tempo. Então, se é uma empresa que está começando, se é uma empresa que tem não tem uma continuidade, né? Porque, veja bem, não adianta você ter um empreendimento começando e o outro acabando, não. As etapas construtivas têm que estar em sequência, né? A estrutura da primeira obra tem que estar em sequência com a segunda, com a terceira, aí você consegue aproveitar e fazer o uso dessa mão de obra. Então, a vantagem do terceirizado hoje é que 10 anos depois, né, nós estamos aí em 2020, 11 anos depois, 12 anos depois de começar esse sistema no Brasil, hoje já tem muito empreiteiro. Exemplo do que acontece com os bloqueios lá da alvenaria estrutural, né? Você hoje tem vários e vários empreiteiros. Lá, quando começou a alvenaria estrutural, tinha que formar a própria mão de obra. Hoje você já tem as duas situações. Então, se a empresa é uma empresa iniciante e que tem continuidade, que quer fazer o investimento, montar a equipe, pegar lá 40 homens que vão treinar, uns não vão dar certo, tal, vai ficar com os famosos 22, 23 para acabar, para virar o ciclo, né? Ótimo. Se é uma empresa que não vai ter continuidade, que quer rápido, quer rapidez, quer agilidade, quer atingir o ciclo de uma maneira mais célere, ela vai fazer uso do terceiro, né? É lógico que eu não estou colocando nessa pergunta sua aqui as limitações de ter que fazer com mão de obra própria, ou ter que fazer por imposição, por uma questão de INSS, não. Porque eu acho assim, a gente já teve no passado aí uma exigência muito maior de ter o core da obra com mão de obra própria, né? Era uma exigência do INSS. Hoje, a coisa já não está tão assim. Tem algumas empresas, como citei a MRV aqui, volto a citar, a MRV, ela cada vez menos usa mão de obra de empreiteiro, mão de obra de terceiro, né? Mas ela tem essa continuidade, ela tem uma condição de formar e levar de um canteiro para o outro. Ainda assim, o percentual ainda é usado, pelo que eu sei, ela ainda é usado com mão de obra de terceiro, que atinge, obviamente, o ciclo mais rápido. O empreiteiro chega, ele já está com a equipe entrosada, a equipe já trabalhou junto, ou parte dela, já fez uso do sistema em outras obras, então ela vai atingir o ciclo mais rápido. Basicamente é isso. Parece que sempre vai ser um pouco da característica da empresa, né, de como ela trabalha, né? Não tem uma opinião. A alvenaria é a mesma coisa. A alvenaria é a mesma discussão. Tem construtoras que usam mais a mão de obra própria, tem construtoras que vão terceirizado, enfim. Isso é uma discussão ad eterna. Eu acho que a continuidade ela é fundamental. Assim. Se você tem continuidade, no meu caso, se eu tivesse sempre uma sequência imediata de estrutura de uma obra para outra, de uma obra para outra, eu investi na mesma praça, obviamente, né? Como nós estamos falando para uma praça, para o Rio de Janeiro, então vale o conceito, eu investiria na questão da mão de obra própria, né? Que obviamente ela vai, no final, ser mais barata. Ela vai. Eu acho que uma questão que eu não coloquei, que é importante, assim, o custo final, ele é menor. Mas se você não tem essa continuidade, não vai ser menor, porque você não vai atingir a produtividade que o empreiteiro. O empreiteiro chega, ele consegue colocar essa curva em pé aí muito rápido, né? Minha última pergunta, a pergunta que interessa ao público do Rio, você com experiência do Rio de Janeiro, quais as dificuldades que você tem encontrado no Rio de Janeiro para desenvolver a parede de concreto? O que você tem encontrado, assim? Porque a maioria das construtoras que estão assistindo aqui devem ser do Rio, e a ideia é desenvolver aqui no Rio. Então, você que contou que tem várias obras aqui, o que você tem a dizer, assim, Márcio, na tua experiência, e qual a tua sugestão? Olha só, pergunta interessante essa, né? Vou dar um exemplo aqui de uma obra que a gente tem em Itaboraí, né? Essa obra até começou essa semana, a terraplenagem. Lá nós fizemos uma composição de sócios, onde nós fizemos uma sociedade com uma empresa local, a empresa até da região dos Lagos, a sede dela está em Macaé,
porque está perto ali, de certa forma. Então, existe uma dinâmica no Rio de Janeiro muito diferente do que aqui em Minas, por exemplo. Eu, quando executivo lá da Direcional, a Direcional foi para o Rio de Janeiro fazer algumas obras e não foi bem. Não foi bem porque ela queria impor ao carioca, que tem culturalmente uma questão... Aí eu vou falar da mão de obra, tá, Eduardo? Depois podemos falar dos outros insumos, da cadeia como um todo. Assim, a cultura da mão de obra do Rio de Janeiro é a cultura do tarefamento. É a cultura do seguinte, ó, eu vou te passar esse serviço, eu vou te pagar tanto por ele, ou vou te passar esse serviço, a hora que você acabar, você pode ir embora. Então, não adianta se apegar, como nós no passado fomos para aí em 2008, 9, 10, e achando que a gente conseguia travar o carioca até 17 horas, bater o cartão, assim, é cultural. Mas, assim, nem por isso ele produz menos, pelo contrário. A gente tem experiência, eu fui trabalhar recentemente em São Paulo, né, volto a dizer, não estou fazendo crítica ao Rio, a São Paulo e elogiando Minas, são culturas totalmente diferentes. Sim. São Paulo, por exemplo, é uma cultura, assim, eu tive mais dificuldade de lidar com a mão de obra do paulista, mão de obra paulista, do que com a mão de obra carioca. Com a mão de obra carioca você combinou, ela faz a tarefa dela, ela vai embora, acabou. O paulista não, ele vai tarefar, mas assim, se ele não acertar com você, fala, tá bom, ok, ele não se envolve, tem outro, vai para outro. Então, esse exemplo de Itaboraí que a gente fez, que a gente pegou um parceiro local, né, que é sócio do negócio, ele era amigo de um sócio nosso, e assim, a gente tem tido uma experiência muito interessante, porque ele tem conseguido trabalhar esse regionalismo legal. Isso é mão de obra. Mão de obra vai ser diferente no Nordeste, no Norte, né, pela Direcional, eu tive experiência de ir no Norte, é outro cenário, que não é o paulista, que não é o carioca, não é melhor nem pior que ninguém. Mas o que eu acho muito pouco desenvolvido no Rio de Janeiro realmente é a cadeia. Praticamente, a não ser coisas locais, insumos de agregados, pedra, areia, etc., nada vem do Rio. Tudo vem de fora, né? E o Rio, ele se notorizou no passado por ter grandes indústrias, né? A primeira grande indústria brasileira foi a CSN, uma das primeiras, é Volta Redonda, foi Rio de Janeiro. Então, a cadeia do Rio, ela não contribui muito para, pelo menos no segmento habitacional, de média renda, média e baixa renda, que é o que a gente está falando nesse momento aqui, Eduardo. E a ideia é essa, a ideia é a gente trabalhar essa cadeia. Hoje a gente tem, em parede concreta, tem a SH Forma, né, que é a empresa nacional que está aqui no Rio. Exato, bem lembrado, é um exemplo, inclusive foi a primeira que a gente usou, lá nos primórdios, em 2009. Exatamente, assistindo, eu convidei ele também para assistir, e ele um dia comentou comigo, ano passado, que, se não me engano foi ano passado, disse que, Eduardo, pela primeira vez uma construtora do Rio está comprando forma. Pois a gente tem que entender, eu, para te falar a verdade, não consigo entender qual que é essa barreira, assim, né? Será que é escala? Não, mas não pode ser escala, porque as construtoras do Rio, elas têm capacidade de fazer, tanto quanto as mineiras, mas assim, se você pegar uma cadeia de suprimento aqui, se eu olhar esse cronograma de suprimento aqui e for pensando item por item, da onde vem os meus insumos, é capaz de, exceto o que for agregado, o que a distância média de transporte for relevante, capaz de não ter quase nada aqui do Rio mesmo, né? Então, é um grande desafio, Eduardo, assim, desenvolver a cadeia de suprimento no Rio, né? Tá bom. Precisamos encerrar, tá no tempo aqui, só vendo... Tá ok. Então, a gente precisa encerrar, já passou do nosso tempo, deu 1 hora. Eu queria agradecer a presença de todos, espero contar com todos no próximo webinar de parede concreta, vamos tratar de logística, né, provavelmente agora em setembro, depois eu vou avisar no grupo. Márcio, muito obrigado pela sua presença, disponibilidade, por estar aqui expondo conhecimento, trazendo conhecimento, e construindo no Rio, né? Quem sabe a gente não faz uma visita guiada numa obra sua aqui no Rio. Está à disposição. Daqui a uns 2, 3 meses teremos estrutura, ver terraplanagem, ver as coisas que vocês já estão cansados de ver, não, mas nós teremos aí mais uns 3 meses aí, Itaboraí vamos ter em Campo Grande mais uns 4, 5 meses. Está à disposição, se quiser, fala com o Guilherme lá também, a turma sua aí, que um abraço para ele falar nisso. O Guilherme tem muito tempo que eu não o vejo. Se ele estiver assistindo, vamos fazer umas visitas a essas obras aí, está aberto para vocês, a hora que precisar. Eu que agradeço o convite,
e foi muito interessante estar aqui com vocês. Tá bom, muito obrigado, um abraço, obrigado a todos presentes aqui, até mais.